Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver agora então as decisões que nos pareceram mais relevantes publicadas na terceira semana de novembro de 2018 pelo TST. O primeiro caso que vemos então são os embargos 942 dígito 40 de 2010, que traz interesse tanto pelo caso que resolve quanto para a sinalização de futuro entendimento do TST, de possível futuro entendimento do TST. A emenda do julgado traz que o Tribunal Pleno dessa Corte, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 8.630, concluiu no sentido de ser inválido o cancelamento do registro do trabalhador avulso junto ao órgão gestor de mão de obra, órgão, por motivo de aposentadoria. De outra parte, firmou-se nessa subseção o entendimento de que o cancelamento do registro do trabalhador no órgão, em decorrência da aposentadoria, com base em norma válida e eficaz à época, não enseja indenização por danos materiais. Na hipótese incontroversa que o cancelamento do registro do autor junto ao órgão em razão da apostadoria ocorreu antes da decisão do Tribunal Pleno dessa Corte, razão pela qual é indevida a pretensão de recebimento da respectiva indenização por danos materiais, uma vez que a conduta do réu se baseou em norma válida e eficaz à época. Aqui o caso concreto é essa circunstância de que, durante muito tempo, algumas disposições legais previam que a aposentadoria, mesmo a aposentadoria voluntária providenciada pelo trabalhador, acarretava o término, a cessação do vínculo de emprego ou de outro tipo de relação de trabalho. Entretanto, em virtude até de manifestações e pronunciamentos do STF e agora aqui nesse caso do TST, se compreendeu que essas disposições violavam a Constituição, ou seja, o simples fato do trabalhador exercer um direito seu à obtenção do benefício da aposentadoria não significava a manifestação da vontade do encerramento das suas atividades. E nesse caso específico, por outro lado, se entendeu que esse cancelamento do registro, com base na lei que foi considerada inconstitucional, não acarretava a necessidade de indenização de danos materiais, ou seja, os danos decorrentes do período em que o trabalhador ficou sem poder ser escalado para a realização de trabalho portuário avulso em virtude do cancelamento do seu registro junto ao órgão. O outro fato relevante nesse caso é a possível indicação de uma provável compreensão do TST em casos assemelhados, ou seja, muitos dos dispositivos da reforma trabalhista estão sendo impugnados, especialmente em virtude de alegações de sua inconstitucionalidade. Então, esse tipo de compreensão de que se o ato foi realizado ao tempo em que a norma ainda persistia presumidamente válida e eficaz, eventualmente não vai caber indenização por eventuais danos decorrentes dessa conduta do empregador. Eventualmente vai haver necessidade de reversão ao estado anterior, mas possivelmente pode-se compreender, ou pelo menos se deduzir a partir desse tipo de julgado, que a inconstitucionalidade de uma determinada norma não vai automaticamente implicar a necessidade de indenização por atos ocorridos ou baseados legitimamente no período em que essa norma encontrava-se válida e eficazmente aplicada. O próximo caso que vemos é o recurso ordinário em mandado de segurança 597/83 de 2017. Nele se tem a conjugação da aplicação de algumas jurisprudências específicas do TST acerca da impugnação de decisões interlocutórias ou mesmo do uso de mandado de segurança. No caso, se tem um mandado de segurança contra a decisão que rejeita a exceção de incompetência. Essas decisões, por se tratarem de decisões interlocutórias, não podem ser objeto de impugnação imediata. Entretanto, a particularidade do caso admitiu a concessão dessa segurança para se reconhecer o cabimento da exceção de incompetência. Inicialmente, deve-se lembrar que a súmula 214 prevê que em algumas situações é possível recorrer de forma imediata da decisão que resolve a exceção de competência. Essa decisão, nesse sentido, se refere especialmente quando o acolhimento da exceção de competência acarreta a modificação do foro competente, não só em relação a uma cidade ou outra, mas em relação a dois regionais diferentes, ou seja, a vara competente simplesmente se localiza em estado diverso. Nesse caso, o que ocorreu foi que o trabalhador ajuizou a reclamação no local onde residia, que era num determinado estado. Entretanto, a prestação de serviço se deu em estado diverso. O juiz da vara originária rejeitou essa exceção de competência. Entretanto,
se admitiu subsequentemente esse mandado de segurança para se reconhecer que as regras processuais foram desobedecidas. Em virtude da gravidade dessa desobediência, se admitiu a impetração do mandado de segurança tanto para impugnar a decisão interlocutória quanto para impugnar decisão por meio de mandado de segurança, que ainda que existente possível recurso próprio. A emenda deste julgado traz que situações teratológicas, assim consideradas aquelas que são manifestamente contrárias à expressa disposição de lei, sem que exista qualquer vício de inconstitucionalidade, devem autorizar o manejo imediato do mandamos do mandado de segurança, por imposição dos postulados da legalidade, razoabilidade, eficiência e amplo e efetivo acesso à justiça. Ainda que passível de correção futura pelas vias ordinárias de impugnação, as decisões interlocutórias com conteúdo manifestamente legal não devem subsistir, pois, além de gerar insegurança aos jurisdicionados, obrigam a parte sucumbente a interpor recursos sucessivos que apenas consumem o tempo das partes e do próprio Estado. Então, como dito, a exceção de competência foi ajuizada e foi rejeitada. A circunstância era de que o trabalhador prestou serviço num estado, numa cidade de um determinado estado, e retornou ao seu domicílio de origem, que se localizava em outro estado. E lá, nesse local onde atualmente residia, ele ajuizou essa reclamação trabalhista. A exceção de competência foi apresentada, mas foi rejeitada. Ordinariamente, não caberia recurso imediato. Tampouco recurso, muito menos mandado de segurança. Isso porque essa decisão poderia ser objeto de revisão por meio de eventual recurso ordinário da parte interessada. Assim, não caberia o mandado de segurança porque havia recurso próprio, ainda que com efeito deferido. De outra parte, aqui houve aquela aplicação do entendimento que já vimos em vídeos anteriores, no sentido de que se a empresa não tem abrangência nacional, deve-se prevalecer a regra do artigo 651 da CLT, que determina que a competência territorial se determina pelo local da prestação de serviço. Aqui, como dito, a prestação de serviço se deu em um lugar, o trabalhador retornou ao seu domicílio de origem, que se localizava em outro estado, e lá ajuizou a reclamação. A conclusão importante aqui, então, é que prevalece esse entendimento de que, em virtude da ausência de abrangência nacional da empresa reclamada, devem prevalecer as regras do artigo 651. De outra parte, rejeitada a exceção de incompetência em virtude da observância do artigo 651, vai ser possível a impetração de mandado de segurança para a impugnação dessa decisão, ainda que haja recurso próprio, quando se verificar essa teratologia, ou seja, uma decisão expressamente contrária ao dispositivo legal que causa alguma perturbação da ordem natural ou da ordem legal dos processos, e que, ainda que pudessem ser passíveis de impugnação ordinária, ou seja, a partir do recurso ordinário, a partir do recurso de revista, podem justificar a impetração e a concessão da segurança, pois, além da insegurança que acarretaria aos jurisdicionados, obrigariam a parte sucumbente a interpor sucessivos recursos, consumindo tanto o tempo das partes quanto do próprio Estado, e de alguma sorte até em prejuízo ao reclamante, porque teria aquela sua reclamação, ainda que procedente, eventualmente todos os atos seriam anulados, em virtude da necessidade do reconhecimento da incompetência territorial do juiz prolator dessa decisão. Essa próxima decisão é daquelas que você costuma ver e quando vai efetivamente precisar utilizar numa petição ou numa decisão, numa minuta, você não encontra. Então, achei interessante registrar. São os embargos 70.500, dígito 26 de 2007. A emenda deste julgado traz que a Igreja Sexta Turma proferiu acordo em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste tribunal, no sentido de que a adesão ao recurso da parte contrária prescinde da denominação do apelo como adesivo, se é apresentado no prazo de contrarrazões. Nós lembramos que no processo de trabalho já não existe mais dúvida acerca da possibilidade da interposição adesiva de recurso, ou seja, a parte interessada, a parte sucumbente interessada em recorrer, não interpõe o recurso no prazo original, ou seja, nos 8 dias subsequentes à publicação da decisão, mas apenas vem interpor o recurso no prazo em que foi chamada para contrarrazões do recurso da parte contrária. Nessa modalidade, o que tem simplesmente é a interposição dita adesiva, ou seja, o recurso
de uma parte adere ao recurso da parte contrária. Há algumas modificações procedimentais, mas a circunstância simplesmente diferenciadora é essa, de que o prazo no qual foi interposto esse recurso foi aquele que originalmente era concebido para a apresentação de contrarrazões. Há questões práticas que indicam ou que justificam esse comportamento da parte, mas o certo é que no processo de trabalho é possível essa modalidade de interposição de recurso. A questão um tanto cerebrina que se discute aqui é se nessa situação há necessidade ou não de indicação na peça recursal de que se trata de um recurso adesivo ou de um recurso interposto adesivamente. O ex-julgado, então, da SDI confirma que não há necessidade que o recurso traga a denominação de adesivo, mas que desde que haja, além da satisfeito as outras exigências, os outros pressupostos recursais, ele tenha sido interposto no prazo de contrarrazões. Um outro caso singular que pode ser interessante para orientar a interposição de recursos e a subsequente análise se tem na parte final desse presente julgamento, o agravo interno 95900-61 de 2016. Na ementa do julgado se tem que a agravante não renova nas razões do agravo a divergência jurisprudencial suscitada em sede de recurso de embargos, deixando de transcrever os arestos paradigmas com os quais se pretendeu evidenciar a existência de dissenso jurisprudencial, operando-se, pois, a preclusão consumativa. Em virtude especialmente da maneira, por assim dizer, pouco atenta que alguns recursos eram apresentados, a jurisprudência do TST foi se consolidando no sentido de privilegiar a noção de que os agravos de instrumentos, os agravos internos, são recursos autônomos e, consequentemente, devem receber a fundamentação autônoma, a argumentação autônoma. E, nesse sentido, uma das expressões dessa impugnação específica que é exigida é de que a parte transcreva os arestos que efetivamente demonstrariam esse dissenso jurisprudencial, ou seja, não bastaria que no agravo a parte simplesmente alegasse que atendeu nas razões do recurso de embargos ou no outro recurso de revista, por exemplo, que ele teria demonstrado. É necessário, então, que no agravo, no recurso que tenta destrancar esse recurso original, se faça a expressa indicação no seu texto de que decisões eram essas que caracterizariam o dissenso, renovando, em verdade, toda a argumentação relativa à demonstração da divergência jurisprudencial. E, de outra sorte, não se admitiria mais que a parte tentasse demonstrar essa divergência jurisprudencial. Deve-se atentar, por outro lado, que não pode a parte inovar, ou seja, a parte no recurso de embargos ou no recurso de revista apresenta determinadas decisões, indicando-as como comprovadoras do dissenso jurisprudencial. E uma vez que o recurso de revista ou recurso de embargos tem o seu segmento negado, ela apresenta novos julgados. Essa conduta não é admitida nem para fins processuais, quanto além de poder acarretar a imposição de multas por litigância de má-fé. Aqui um caso mais específico é referente à possibilidade de cessação do contrato de trabalho, ainda que o suspenso em virtude do cometimento de falta grave. São os embargos 805, dígito 13 de 2013. A ementa do julgado traz que, recentemente, a SDI reorientou a jurisprudência sobre o tema para estabelecer que, tanto antes quanto durante o período de afastamento do empregado em fruição do benefício previdenciário, se a justa causa for cometida, o empregador tem a prerrogativa de promover a dispensa por justa causa de pronto, não sendo necessário aguardar o final do período de suspensão do contrato. Nesse contexto, inviável processamento do recurso de embargos, na forma do disposto no artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Aqui quais são as circunstâncias que identificam? Inicialmente, a concessão de benefício previdenciário suspende o contrato de trabalho. Nessa circunstância, não se admitiria a cessação do contrato por iniciativa do empregador. Eventualmente, se admitiria que ele promovesse essa cessação, mas seus efeitos só teriam lugar quando terminado esse benefício, ou seja, quando o contrato de trabalho em tese teria vigência ou teria eficácia renovada. Entretanto, nesse caso,
Uma vez constatada a ocorrência de falta grave que justificasse, que autorizasse a rescisão do contrato por justa causa, nesse caso a jurisprudência, a nova orientação da jurisprudência indica da possibilidade da rescisão imediata. Uma anotação lateral que se faz é que tem que se tomar atenção com relação à distinção entre justa causa e falta grave. A justa causa é a possibilidade da rescisão do contrato de trabalho, em virtude de uma falta do trabalhador. E a conduta do trabalhador se classifica ou se denomina como falta grave. São as hipóteses previstas, tipificadas no artigo 482 da CLT. Consequentemente, o que ocorreu, o que foi uma falta grave cometida que caracterizava a justa causa, ou seja, que justificava, que dava causa justificada para a rescisão do contrato de trabalho. Enfim, o importante nesse caso é identificar essa situação, que mesmo suspenso o contrato de trabalho, em virtude da concessão de benefício previdenciário, é possível a rescisão imediata do contrato de trabalho por justa causa em virtude da verificação de falta grave cometida pelo empregador que se encontrava no gozo de benefício previdenciário. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na terceira semana de novembro de 2018 pelo TST. Se algum dos temas que foram examinados nessas decisões lhe chamou a atenção, deixe indicado nos comentários e podemos providenciar vídeo específico para tratar da matéria. O link para as emendas completas estará logo abaixo, na descrição do vídeo. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!